Olá, queridos, tudo bem? Olha eu de novo. Hoje vamos continuar falando nessa videoaula sobre as características da ideologia. Vimos na aula passada, no vídeo passado, o que é ideologia, né? Qual o conceito de ideologia. E hoje nós vamos ver então as características da ideologia na concepção marxista. Então, quais são essas características? Quais os conceitos estabelecidos para todas elas? Vamos ver a seguir. Prestem atenção, porque você depois vai ter que fazer uma atividade. Aspectos da ideologia. Quando a gente fala em ideologia na percepção marxista, nós precisamos entender que, segundo ele, existem algumas características da ideologia, ou ela pode ser apresentada de diferentes formas. Então ele vai trazer aí o caráter representativo, o caráter prescritivo e o padronizador. Também o lacunar, o explicativo, o transformador, o alienador e o naturalizador. Eu vou trazer o conceito para vocês, né, a ideia de cada um desses caráteres, e vou deixar a atividade para vocês darem exemplos para mim dessas ideias. Então, quando eu falo em caráter representativo, eu estou falando numa ideia que trabalha com criações mentais e simbólicas com o objetivo de dar significado às relações sociais. Já o caráter prescritivo, ele funciona como um conjunto de valores que estabelecem normas, regras para a sociedade e favorecem o quê? A ordem social, a organização estabelecida por quem está no poder. O caráter universalizador produz uma aceitação geral em torno dos valores e ideias que beneficiam algumas pessoas, mas que difunde-se como se fosse interesse de todos. Então, é uma ideia que aparentemente ela parece ser para todos, parece que ela atende às necessidades de todos, quando na verdade ela atende aos interesses de um grupo específico de pessoas. O caráter padronizador apresenta, ela omite parte da verdade, então ela traz meias verdades, né, e oculta verdades que não são importantes ou que não são interessantes, que aquele que está sendo oprimido, que está sendo manipulado, que está sendo governado, precise saber, porque se ele souber, ele vai se indignar e ele vai lutar para sair da condição em que ele se encontra. Quando a gente pensa também no caráter explicativo, ele traz o que? Ele explica a realidade a partir de uma ideia, de um ponto de interesse de quem está no poder, né? A partir de um ponto de interesse da classe dominante. E aí ele vai justificar esses governantes, essas pessoas que estão no poder, eles vão justificar essa ideia, né? Essa explicação, essa percepção com base nos seus interesses, sem deixar transparecer, tentando mostrar que não, que é assim mesmo, que é o melhor para todos e coisa parecida. O caráter transformador, ele mostra uma realidade invertida, então ele mostra aquilo que não é real, ele traz uma outra ideia, né? Ele transforma o que é causa em efeito e transforma o que é efeito em causa. Então ele passa a mostrar, ele faz o indivíduo achar que aquilo que está determinando a situação não é exatamente o que determina. Então o determinante passa a ser determinador e o determinador passa a ser determinante. E o caráter alienador, ele então ele apaga, né, as indiferenças, ou melhor, né, ele faz com que as pessoas se conformem com a situação que elas estão, porque elas não percebem a desigualdade, elas não percebem as diferenças, elas não percebem os benefícios que um grupo tem em detrimento do outro, elas não percebem que elas estão sendo exploradas, né, então elas passam diante dos problemas delas, aceitando a situação e sem dar, na verdade, conta, sem ter noção da realidade que elas estão vivendo, da situação que elas estão inseridas e do quanto estão sendo oprimidas. E o caráter naturalizador, ele então tem como objetivo tornar natural a dominação de um grupo sobre outro. Tornar natural de que numa sociedade vai existir hierarquias, vai existir um grupo que vai impor, que vai decidir, que vai mandar, que vai ter mais direitos do que o outro. Perceberam que a ideologia pode se apresentar de diversas formas, de diversas categorias, com diversas características? Pois bem, agora então vá lá na atividade do Google Forms, você vai ter que fazer uma pesquisa para dar exemplos para mim de todos esses tipos de ideologia, de caráter de ideologia que eu trouxe para vocês, que a apostila apresenta para vocês. Na internet vocês vão encontrar exemplos
façam, anexem novamente, não esqueça de finalizar a atividade, tá bom? Abraços, até a próxima aula.